Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Pronto. Esse Debate Pronto na TV, que hoje está especialíssimo, como todos os outros estão, mas esse nós temos um convidado muito importante, muito interessante, que nós vamos falar sobre inovação. Aqui é Marinho Silva, para o Debate Pronto na TV, na Rede TV Paraná. E pedimos uma gentileza para você que está em casa. Gosta do nosso programa? Nos siga lá nas nossas redes sociais. Compartilhe o conteúdo com os teus amigos, familiares, para todo mundo, para que a gente possa chegar para os 399 municípios do estado do Paraná. O objetivo é justamente esse, levar política, economia e direito de uma forma mais leve, didática e descontraída para todo mundo, para que a gente possa entender o que está acontecendo no nosso grande estado do Paraná. Não é verdade, Schumacher? É isso aí, Marinho. Boa noite a você, boa noite a todos que estão vendo esse programa. Como o Marinho disse, já siga a gente nas redes sociais, @odebatepronto, @Rede TV Paraná. E não esquece, tem alguma coisa acontecendo no seu município? Tem alguma coisa acontecendo no seu bairro? Manda pra gente, manda no Instagram do Debate Pronto. Pode ser denúncia, pode ser uma reclamação, pode ser um elogio aos mandatários da sua região. Aqui a gente faz questão de destacar o que acontece aí na sua região e nós também trazemos pessoas de destaque. E hoje eu tenho aqui, Marinho, você viu o cardápio? Como é que tá? Hoje nós temos aqui um convidado que eu já vou apresentar, de bate-pronto, Gilles Balbinotti. Gilles, seja muito bem-vindo. Me dê só a licença de ler o seu currículo aqui brevemente. Ele foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco. Ele é engenheiro eletroeletrônico, doutor e mestre. Você está com roupa para receber o homem ou não? Cara, eu quase fui colocar um smoking. Eu acho que nós temos que repensar. O traje está muito simplinho. Eu também eu acho que vamos ter que repensar. Doutor e mestre em engenharia, professor universitário, escritor e palestrante, 33 anos de experiência em projetos industriais, líder de projeto sociotécnico, diversas missões na Europa, África e Ásia, foi diretor superintendente da CEI do Gov Paraná, coordenador do GT Programa de Conectividade Rural do Paraná, isso é importante, né? O campo rural do Paraná, né? Sempre conectado, líder do projeto Endereçamento Rural, Pato Rotas do Campo, CEP Digital, consultor sênior da Ernst Young. Rapaz do céu, consultor de inovação Ciclo, ou Cyclo, não sei, vamos ver aqui, vamos descobrir. Aceleradora de startups, ou startups, fundador da BM2C, prospecção e M&A, criador e apresentador do programa Quebrando a Lâmpada. Você ganhou a camiseta? Não ganhei uma xícara, olha aqui que coisa mais mostra a xícara então, aqui, do pessoal. O pessoal, aqui, ó, nessa aí. Aqui, ó. Agora, eu tô falando, cara, Pato Branco exportando pro mundo. Exportando pro mundo. É, um celeiro de talento. Gilles, seja muito bem-vindo, é uma satisfação muito grande nós ter a tua presença aqui, cara, no Debate Pronto. Muito obrigado, Marinho, né? Schumacher, me diga se eu acertei, né? Acertou. Schumacher e Marinho. Que alegria, agradecer aqui também o Edson, né? E todo o time aqui da Rede TV. É uma alegria de poder vir aqui e falar um pouquinho da nossa jornada, sabe? Falar dos pontos de virada, falar com você que acompanha esse programa, eu já venho aí acompanhando também, parabéns. Precisamos fomentar conteúdo de alto valor agregado. Parabéns aí pelos convidados que você tem trazido ao programa. E obrigado pela oportunidade de vir aqui falar dessa nossa jornada, desde a minha infância, minha adolescência, lá em Pato Branco, daí, e depois a gente levar essa experiência para Curitiba, para Santa Catarina e para o mundo. Então, de novo, agradecer. Tenho certeza que a gente vai poder contribuir um pouquinho com o programa e parabéns de novo, né, pela iniciativa. Bacana, bacana. Você sabe, Gilles, o pessoal confunde, eu e o Schumacher temos um problema muito grande, que é a pronúncia dos nossos sobrenomes, né? Sim, porque sim. Schumacher é até mais fácil falar do que Silva. Silva tem Silva requer um peso alemão aí, ainda mais também pela corzinha Sim, minha. Todo mundo entrega que eu tenho descendentes lá na Alemanha. Mas bom, Gilles, não vamos nem perder tempo porque tem muito assunto, cara. Tem muitas informações que nós gostaríamos de extrair de você para a gente poder compartilhar com os nossos amigos e amigas do Debate Pronto. E a pergunta que eu te faço já é a primeira, é o seguinte. No teu currículo tem uma relação extremamente íntima com a inovação. E nós recebemos aqui vários convidados. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores. E todos falam o seguinte, não, porque a minha cidade eu estou fomentando, nós estamos trazendo inovação, nós estamos criando polo de inovação, nós estamos trabalhando para que seja uma cidade inovadora. A primeira pergunta que eu te faço, existe uma dificuldade que a gente percebe na inovação com a gestão pública? Porque as grandes empresas, isso é natural.
né? Elas estão à frente de tudo que é mais inovador no mercado. Por que existe essa dificuldade na administração pública de se fomentar a inovação? Olha só, essa pergunta é importante. Essa experiência que eu tive passando na indústria, né, por um bom tempo, depois indo para a hélice governamental, eu costumo falar que essas hélices têm que trabalhar em conjunto. A gente vai falar isso ao longo do nosso bate-papo hoje, do debate pronto. E essas hélices têm que conversar na mesma sintonia e ouvindo cada um o lado do outro. Que aí sim essas hélices vão girar no mesmo sentido e esse projeto de inovação pode levantar voo. Existe hoje política pública, existe o marco das startups, existe lei de inovação que de 2004 no Paraná foi regulamentado pelo governador Ratinho Júnior em 2021. Eu participei desse processo quando estava na secretaria. Lá no município existe também, né, por exemplo, Pato Branco a gente fez a lei municipal, né, de inovação, tem um nome bem grande lá, mas eu vou resumir dessa maneira. Inclusive colocamos um fundo a partir dos recursos livres do município para quê? Para fomentar a inovação através de subvenção econômica, ou seja, através de ações que as startups, que os empreendedores, que os jovens pudessem entregar, não devolver o dinheiro daquilo que recebeu, mas entregar com solução concreta. Então existe ambiente legal, sabe, Marinho e Schumacher, existe política pública. Por outro lado, existem mentes brilhantes. O Paraná tem muita mente brilhante, são mais de 3 mil startups. São vários ecossistemas de inovação. Recentemente, a gente tinha um tempo 18 parques tecnológicos. Pato Branco foi um dos primeiros parques tecnológicos. Acho que o Paraná, se não for o primeiro, está ali entre os 3 polos de startups no Brasil. É muito forte, é um polo, eu diria até internacional. Ou seja, cada região do Paraná que tu vai, isso até pela questão e pela estratégia muito, muito bem definida, né, no governo do estado. As suas universidades, são 7 estaduais, elas estão em todas as regiões do estado. Nós temos as federais, a UTFPR, por exemplo, a Federal do Paraná também tem as suas unidades, né, em cada canto desse Paraná. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, dos ecossistemas de inovação. Existe mente brilhante, existe sim dinheiro. Tem o Fundo Paraná, que nesse ano, se não me engano, é mais de 800 milhões. Poxa, tem dinheiro, tem política pública, tem ideia. E o principal, tem problema. Tem muito problema para resolver, sabe? Tem um livro que eu gosto muito que eu digo assim, eu já vou indicar aqui um livro, Sejam Bem-vindos aos Problemas. Às vezes a gente ouve assim, tô com um problema. Fique feliz, porque você tem a oportunidade de resolver ele. Então assim... Você identificou o problema? Você identificou, aplica lá, né, a análise de problema, o MRPG, o MASP, o que se story, não importa. Método e técnica tem vários. Vai lá, conversa, faz entrevista, faz análise e chega no final num plano de ação concreto, né? Eu costumo falar no 5W2H, eu cheguei em Pato Branco, também depois no governo do estado, 5W2H e esse projeto tem que dar payback. O pessoal falou assim, 5W o quê? Eles achavam que era aquele WD-40 lá que passava. Isso! Como eu pensei também, né? O que é isso? O que eu vou fazer? Quem vai fazer? Quanto que vai custar? Como que eu vou medir? Qual que é o resultado? Qual que é a entrega? E ainda mais, quando vim para o governo do estado, eu coloquei uma última coluna. Qual que é a narrativa, né, mas a partir da entrega concreta do governador? Eu fiz as aspas, inclusive. Tem um projeto, a gente vai falar ao longo do nosso bate-papo, o de conectividade rural, levar a internet no campo. Eu fiz as aspas, apresentei para o governador Ratinho Júnior, o Guto Silva estava lá também, né, enfim, e outros secretários. Está aqui as aspas dele, cara. É levar cidadania, autonomia, independência, dignidade para a área rural, que é quem alimenta a gôndola do supermercado do mundo, que é o que o nosso governador diz, e eu acredito nisso. O Paraná tem, sabe, é soja, é o milho, é o café, tem bacia leiteira, tem a piscicultura, a gente alimenta o mundo. Então, ou seja, tem como a gente trabalhar. Sabe o que falta? Coragem, visão única, pacto pela inovação, pacto pela resolução de problemas, e gestão e governança. Maravilha. Falta organizar a casa. Mas veja, Agilis, você comentou os recursos livres, né, de Pato Branco. E muitas vezes o problema, você falou também que tem dinheiro no estado do Paraná, mas o orçamento público, o orçamento da administração pública, até na linha do que o Marinho perguntou, ele é engessado pelas verbas constitucionais, né? Você tem o valor que deve ir para a educação, você tem o valor que deve ir para a saúde. As rubricas, né? As rubricas. E você tem o valor do custeio, né? Custeio que o pessoal que é assombroso, porque o Estado ele é de fato custoso. Sim. Nem estou dizendo que é grande ou que é pequeno, estou dizendo que ele é caro para você manter ele, né? De onde vem esse dinheiro lá em Pato Branco, ou de onde você acha que deveria vir? Da educação, separar ali, ou são outros recursos, são outros valores, ou vem de emendas parlamentares, enfim. Como a gente fomentar financeiramente esses projetos? O caminho para mim é muito simples, Inclusive eu vejo que esse dinheiro, essa rubrica da educação,
tem que, inclusive, utilizar essa rubrica da educação. A gente fez algumas coisas em Pato Branco, segurança pública, podemos falar daqui a pouco do Pato 360, uma experiência bem legal lá. Colocamos segurança com muita IA na identificação de placas, de faces. Quem entrava em Pato Branco, né, as pessoas do bem podem entrar, não tem problema. Porque quem é do bem não tem problema de você livre ser... circulação. Livre circulação. O meliante tem que se preocupar. Aliás, então, ou seja, essas linhas que, na minha opinião, a gestão pública tem que trabalhar, basicamente, segurança pública, educação, saúde e a zeladoria da cidade, esse recurso está lá, não tem problema. Agora, na inovação, foi essa sugestão que a gente fez lá e assim, eu confesso que hoje não sei como é que está, queria um fundo. E esse fundo você pode ter dinheiro que vem do Banco Mundial, do BID, do governo do estado, de emenda parlamentar. Tu cria um fundo, é mais ou menos assim, tu cria um fundo, você coloca uma parte dos recursos livres ali, na época lá foi 0,5%, era um valor, não era alto, era um valor de R$1,5 milhão. Sim. Mas quando você tem um mente brilhante, um aluno que sai da universidade, ou até alguém que não está na universidade e é mente brilhante, ele precisa de R$5.000 somente para ter o quê? A licença do software. Porque como é que ele vai vender para uma empresa certinho, com nota, tudo, se ele está usando um software pirata? Como é que, então, assim, gente, cria o fundo, traz dinheiro, e aí eu queria trazer um outro conceito associado a isso. Nós temos que fortalecer a questão das PPPs. O Brasil tem uma lei que é mais de 30 anos, existe a lei federal, é só tu regulamentar no município, se for o caso, não necessariamente, mas tu regulamenta Dá lá. pra usar sem Parceria público-privada. A Europa está há 80 anos fazendo isso. Por que a Europa está à frente da gente? Primeiro porque eles têm 500 mil anos a mais que a gente. Ok. Mas para mim essa não é a resposta. Nós temos aqui também possibilidade e capacidade, tem exemplos no Paraná, né? Já foram feitas, né, algumas linhas, parceria público-privada. Você não dá para esperar colocar tudo no ombro do governo. A iniciativa privada também quer participar. Então, qual que é a mensagem? Criar um fundo, por exemplo. Essa é uma ideia. Até porque, na linha do que o Marinho disse, a administração pública vai um pouco mais devagar, porque tem uma série de processos, de burocracias que tem que ser seguidos, diferentemente de uma empresa privada, que o Marinho lá é CEO da empresa dele, fala, eu quero desenvolver o setor aqui, ele vai lá, põe o dinheiro e pronto, acabou. Está resolvido, né? Na administração pública requer um pouco mais de processo, tem que criar uma lei, eu tenho que passar por a apreciação do poder público, enfim, muitas vezes até o Ministério Público se envolve, né? Então acho que isso também dificulta um pouco, né? Mas sabe que é importante, Schumacher, essa questão também, eu vejo sim, a distância está muito grande, o delta está muito grande ainda na iniciativa privada, fiquei 30 anos na indústria. É mais rápido, tem as suas travas sim, a área pública tem essa dificuldade, mas é muito grande esse delta, tem que aproximar mais. E aí que eu vejo o seguinte, o Paraná tem feito isso, eu tenho visto isso em outros estados, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as assembleias legislativas. Estive recentemente agora mediando um painel em São Paulo, num evento lá em São Paulo, volta e meia eu estou trabalhando esse tema em outros estados. O que eles têm feito? Cria lá, planta a sementinha da inovação dentro desses órgãos também. Bota lá no Tribunal de Contas a inovação, porque daí isso... a linguagem é criar a cultura da inovação nos entes do governo, em todas as hélices dentro do ente do governo, para que eles entendam. O que eu vejo e eu vi na minha jornada? Muitas vezes o prefeito, o vereador, o presidente da Assembleia, enfim, de uma forma geral, não faz ou bloqueia porque não conhece. Na minha opinião, pelo que eu vi, é desconhecimento da lei. A lei dá segurança jurídica. A lei dá segurança, inclusive, para inovação. Mas se fizer inovação não deu certo, não dá certo, não tem problema. A lei federal de 2004, o marco legal, ele dá segurança jurídica para você investir e sem necessariamente, eventualmente, tu ter o resultado esperado na frente. Porque é inovação. Se eu falar assim, ó, inove, mas não erre, hein? Acerte. Não, eu vou fazer uma tese de doutorado. Eu lanço uma hipótese. Lá no final não confirma a hipótese, mas é o resultado. Eu sei que aquela hipótese não dá certo. Para a inovação não é diferente. Então tem que plantar a sementinha e a cultura de inovação em todos os entes. E aí eu acho que a gente vai falar a mesma linguagem. E olha, você vê como o tempo voa, ele não passa rápido, ele voa. Né? E tem só uma contextualização. Primeiro, como que é importante a situação de você ter evidências técnicas e como você falou lá das situações de aplicação na administração pública, de você pegar, fazer, demonstrar e apresentar os resultados para a comunidade, isso é importante. E ao mesmo tempo, era justamente isso que estava me passando na cabeça. Como que a dificuldade que eu acho na administração pública é justamente essa. Porque eles não veem assim, não, mas e qual que vai ser o resultado para que eu possa apresentar, para que eu não tenha um problema no Tribunal de Contas ou até mesmo na sociedade. Inovação é inovar. Inovar é algo novo, que pode dar certo ou não pode dar certo. Eu sei que você está aí, chamou a atenção nesse primeiro bloco, né? Claro. Mas agora nós vamos fazer o seguinte, espera aí só um minutinho, nós vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos para o segundo bloco, porque tem informação aqui, eu quero saber de Pato Branco.
É isso aí, meus amigos, minhas amigas. A gente já está de volta aqui com o segundo bloco do Debate Pronto. Estamos aqui com o Gilles Balbinotti. Gilles, você já desenvolveu diversos projetos, como a gente leu ali no início, né? Estávamos aqui conversando no primeiro bloco sobre a contextualização, a importância da inovação, recursos, finanças, mas praticamente, né? Você consegue nos dar alguns exemplos do que você já esteve à frente ou que você conhece, seja na academia, seja na administração pública ou no mercado, de projetos que você já tocou ou que você queira destacar aqui para o público do Debate Pronto? Com certeza, é importante a gente falar, né, de teorias, de conceitos, mas calcados e ancorados em ações práticas. A minha experiência no governo municipal, no governo do estado, eu procurei levar esse DNA, né, da hélice empresarial. De forma alguma eu estou dizendo que os governos não fazem. Muitas vezes são secretarias e governos são meios, né? Mas eu acredito que a gente tem que ter no governo também, seja via secretaria ou diretamente, ações fim. E o que a gente fez lá em Pato Branco, citando alguns, né, por exemplo, dois que inclusive tem o nome Pato, né, porque em Pato Branco tudo começa com Pato, o Pato Rotas do Campo. Tu vai lá, tem, né, o Pato Som, né, tem o Pato Lanches, né? Você sabia que tem outro pato, outra cidade chamada Pato no Paraná, né? Não. Pato Bragado. Pato Bragado. Pato Bragado. Descobri esses dias também. Aliás, um abraço ao prefeito. Eu vou divulgar esse programa aqui para essa turma toda. Eles estão por para assistir porque eles têm que acompanhar, né, o prefeito Pato Bragado. Enfim, tem inovado muita coisa lá também. Os pequenos municípios estão começando a plantar a sementinha da inovação e eu tenho dito, coloca lá, valida lá um projeto de criar uma secretaria de inovação. Isso é importante, porque ela está de mãos dadas com o desenvolvimento econômico. O Pato Rotas do Campo, a gente falou o seguinte, poxa vida, Pato Branco tinha a região 2 mil propriedades rurais. Poxa, o produtor rural, ele estava lá. A pessoa morre porque o SAMU chega 5 minutos atrasado na casa. Porque para ele chegar lá, alguém tem que falar assim, não, tu sai lá para aquela região rural, passa a ponte, 3 curvas para a direita, 2 para a esquerda, tem um pinheiro e na frente um galinheiro. Lá que ele mora, ele não vai achar a casa. Tem que ter um código rural, um CEP digital, a lei é de final da década de 80. E falei para a minha equipe, vamos fazer, utilizando a plataforma Google, aonde, só para resumir bem esse projeto, está na internet, você pode acompanhar lá, Pato Rotas do Campo. Ele digitava lá um código, e a gente criou uma plataforma para pegar latitude e longitude e mandava para o SAMU, para o Correios, para a Amazon, por parente, né? Mas só o parente que ele quer, né? Tipo, aquele cunhado lá, ele não passa. Que não vai. Então, não achar. Tem uma pessoa assim que chegou lá e apareceu, Gílio, você tem como me tirar desse negócio aqui? Eu não tô querendo muito ser parente achado. lá em casa. Mas isso que é legal, ele manda para quem ele quer. O produtor, chegou um produtor rural e falou, mas olha, Gílio, que fantástico. Ele mandou lá, as encomendas nunca chegavam, eu tinha que ir para a cidade parar de cuidar, né, das criações, da lavoura, pegar o carro, gastar gasolina e ir lá no centro da cidade e pegar, porque eles não achavam aqui a minha casa, agora eles acham. Manda isso pelo WhatsApp, a pessoa pega aquele código, joga no Google Maps ou no Waze, chega na casa, Maravilha, Pato Rotas do Campo. Vim para o governo do estado, fizemos um pouquinho diferente. Falei com a Copel e olha só, cada região, a área rural do Paraná tem uma unidade consumidora de energia elétrica, certo? Sim. O que a gente pegou? Georreferenciamos as unidades junto, né, com o time nosso da secretaria na época, o Jean lá da Celepar, e criamos o quê? Um código a partir de cada unidade, ou seja, eu tenho mapeado no Paraná, então posso ter, ou seja, o projeto está pronto. E aí, aconteceram essas mudanças, está lá parado. Via unidade consumidora, gera um código, fizemos um teste lá em Tijucas do Sul, digita lá CEP digital, Tijucas do Sul, fizemos um teste com o prefeito, com o vice-prefeito, falei, passa uma região meio longe, cara, área longe e tal, criamos o código e fomos lá em loco. Chegamos lá no lugar. Então, hoje, e aí teve produtor rural que falou assim, agora eu ia colocar uma plaquinha com o código. Porque ele quer saber onde que ele está, porque ele quer vender lá a chimia de uva, ele quer vender lá a dúzia de ovos, ele quer vender a pocã, ele quer vender a laranja, ele quer vender lá o palmito lá em Guaraqueçaba, ele quer vender lá a plantação lá em Japurá, lá que a prefeita falou, Gilles, o meu produtor rural está isolado lá, ele precisa vender, né? A Cerola, que é o maior produtor de cerola do Brasil. O Paraná? Japurá, sabe, é fantástico. Então, assim, o Paraná tem muita força no agro, mas eles estão isolados. Então fizemos esses 2 projetos, tá lá, até para a gente não se alongar muito, que consulte e eu fico à disposição também, né? Eles realmente, sabe, a gente quebrou a lâmpada, a gente fala muito disso, né? Transformou uma ideia numa ação concreta para levar cidadania aos produtores rurais. Segundo projeto, que é esse aqui. Esse aqui é o pinhão que representa o nosso Paraná, da Araucária, né, do Azures, sabe que o Azures, que é inclusive um time de Pato Branco também, sim. é gralha azul na linguagem indígena.
Azures é gralha azul. A gralha azul que vai achei que era semeando... uma homenagem ao Mussum. Não, Pô, pode ser uma hipótese também, mas não. Se tu pegar o formato, né, da logo do Azures, é o formato de gralha azul. Sim, sim. E aí, o que eu falei? Nós temos que ter um projeto, algo que represente esse projeto de conectividade rural, que eu vou falar rapidamente aqui. O símbolo do Wi-Fi no pinhão, tá? Já vou deixar o primeiro para ti aqui, então, né, Marinho? Bacana. E assim, eu entreguei para o governador Ratinho Júnior e falei assim, Gires, que sacada. Então, assim, é o pinhão conectado, é o Paraná conectado. O Paraná, se tu olhar nas mídias, dados da Anatel, Paraná é o estado que mais cresceu nos últimos 2 anos a partir desse projeto. Cresceu 10% no aumento da conectividade rural na área rural. O que fizemos? Um grupo de trabalho, apliquei lá o 5WH, agenda tipo, trouxe a metodologia de gestão de projetos, PMI, PMBOK, ou seja, todas as linhas, né, de projeto que eu apliquei na minha vida toda profissional, mais de 30 anos na indústria. Criamos esse GT, trouxe esse do governo, SEAB, que era a agricultura, a IDR do Natalino, né, o Ortigara, o planejamento que era o Guto na época, a Secretaria de Indústria e Comércio, que era o Ricardo Barros, trouxemos todo esse time, Fábio Andrade lá, que era o deputado lá, trouxemos a LEP, o CEPAR, FAEP, FIEP. Alguém falou, pô, gente, mas está trazendo o pessoal... Sim, todas as hélices. Lembra que eu falei no início? Uhum. Gestão e governança. Para resumir a história, saíram 17 ações que eu conduzi junto, né, com as pessoas da minha equipe à época, o Júlio Oliveira, né, fantástico, o filho do ex-vereador Jairo César, aqui de Curitiba, né, o Júlio é um cara fantástico, engenheiro agrônomo, chegou a trabalhar comigo, Gires, eu vou trabalhar na inovação, mas eu sou engenheiro agrônomo, falei, inovação no agro. Tá aí, ó, tem trabalho e fatia de bolo para todo mundo. E o Gabriel também, que era da equipe, fizemos o quê? 17 ações, uma delas, para dar uma ideia, vamos criar uma PPP, tá pronta a PPP, né? Vamos criar um edital aqui para a gente conectar satélite lá na área rural. Tu pega lá o Vale da Ribeira, que é cheio de... Uhum. A gente analisou o estado inteiro por aonde que tem área rural, aonde que tem armazém, aonde que tem produtor rural, aonde que tem gente, aonde tem vila, aonde que tem ponte, aonde tem balsa, qual que é o relevo, qual é a altura, aonde que tem conectividade, aonde que não tem. Está mapeado tudo isso nesse projeto. Eu falei, vamos conectar. Fizemos um projeto, tem 12 mil satélites no espaço, 6 mil... é do Musk, né? Os outros 6 mil é da Uglis e tem também da SES lá de Luxemburgo. Tem 4, 5 empresas mundiais. Os satélites estão aí andando. Vamos usar eles, vamos conectar eles aqui para conectar o trator, para achar o avião que caiu ali na Serra na época. Demoramos 1 mês e meio para achar. 1 mês e meio. E tivemos que prestar daí a Starlink de alguém lá. Não temos que prestar. Nós temos que ter. Tudo isso eu comentei isso para o governador Ratinho. E falei, então, aí que tá. A gente faz o projeto. Por exemplo, dá um exemplo. Tu tá lá, o cara fala, mas eu preciso chegar lá onde está o trator. O cara paga 600 mil no trator. 200 mil é porque ele é um trator inteligente. Trator inteligente sem conexão sem internet não é inteligente. É burro. Como é que chega lá? Então, aí a gente fez um projeto, esse é um deles, tá joia? Porque a rede móvel não chega lá em muitos lugares. Sim. Às vezes para chegar custa muito. A gente fez o estudo, tá tudo pronto o estudo, tá tudo documentado, tá tudo lá disponível para quem quiser ver. É muito caro, muitas vezes tem a questão ambiental, não, aqui não pode passar torre, porque daí tem a araucária, e eu entendo isso, mas é uma trava. A fibra ótica não chega no último quilômetro, porque às vezes falta o poste hoje ele paga R$ 6,75 por poste, para chegar a 30 quilômetros vai ter 300 postes, não inviabiliza o negócio. Falei, conecta satélite, baixa lá, bota na torre, 2 quilômetros em volta, tu já tá legal, não, mas o trator tá 30, não tem, bota a torre rural, tu replica o sinal. Está pronto o projeto. Com startups paranaenses, com gente de mais alto gabarito da área de conectividade do Paraná e de outros estados, nós temos gente, nós temos técnica, sabe? Tem fomento, é só fazer, gestão e governança. Isso é para levar cidadania, Marinho, é para levar qualidade de vida. Tem gente que está na área rural e está já há semanas ou meses sem falar com o filho e com o neto que está na cidade. Eles estão isolados. Isso é o que a gente chama de inclusão, né? Isso, inclusão tecnológica digital. Com certeza. Todos os projetos ligados aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na prática. A gente tem que parar de falar só blá 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 e eu te digo um negócio, excelente sacada essa daqui, né? Porque a pessoa olha esse símbolo aqui, já relaciona pinhão campo, rural e a acessibilidade, né? O acesso à internet, isso daqui é muito bacana. Duas situações, né? Primeiro, você falou em ODS, me lembrou de uma situação. A ODS hoje são diretrizes que são aplicadas aí em todos os cantos e as pessoas tentam seguir para deixar o planeta sustentável em diversas situações, né? Você falou de 17 ações. Sim.
Por que não transformar essas 17 ações como se fossem ações ODS e que todos os municípios, não vou falar que são obrigados a cumprir, mas que buscariam cumprir para atingir lá uma premiação, uma conectividade? Como que é? Olha só, E deixa eu já aproveitar e perguntar para você também o seguinte, né? Que foi outra situação, eu não vou esquecer. A gente fala em conectividade. A gente sempre fala em 5G. E aí é o seguinte, 5G, campo, o que tem de relação? Olha só, duas coisas. A primeira, cada ação dessa, inclusive, lembra o 5W2H? Tem um campo que para cada ação, lá eu falei o seguinte, essa ação está diretamente relacionada ao ODS 3, ao 10, que é Comunidades Inteligentes, a questão da saúde. Veio aqui o pessoal das Nações Unidas fazer uma auditoria e ver como é que o Paraná estava na pauta. Kelly Guimarães, superintendente dessa área de desenvolvimento sustentável, falou, Gilles, por favor, participe da reunião. Fomos lá, apresentei esse projeto. E aí no final foi elogiado, inclusive depois teve uma entrega de prêmio lá, acho que foi na França, elogiaram o programa. Por quê? Porque ele está totalmente alinhado aos ODS. Tem esse documento, eu fico à disposição depois de falar para vocês, mostrar, enviar para vocês, porque a gente tem que dar visibilidade às pessoas. Eu respeito sempre a questão do LIMP, tá? É o decreto lá, 47, né? Sabe? Tem que ter publicidade, tem que ter, né, a legalidade, tem que ter, né, ou seja, a moralidade. Sim. E o E lá, que eu gosto muito, lá está como eficiência. Para mim é efetividade, é eficiência e eficácia. Eficiência é fazer muito com pouco, mas eficácia é atingir o resultado. Então isso a gente tem feito, né? E aí tu comentou o segundo ponto de 5G. O 5G. O 4G, 700 MHz já resolve o problema lá, a conexão satélite resolve. Assim, criou um AUE, na minha opinião. Nós levamos 5G para Pato Branco. Pato Branco foi uma das primeiras cidades abaixo de 100 mil habitantes, junto com o ex-prefeito Robson Cantu. Nós levamos 5G a Pato Branco. Está lá o 5G. Mas enfim, o 4G resolve os problemas. Ele já trabalha com vídeo, ou seja, a área rural não tem nenhum G. É 0G. É 0G. 0G. Então, vamos step by step, né? Eu acho que isso que é importante, a gente tem que olhar essa visibilidade aí no time, lá no roadmap bem interessante, seja passo a passo, pés no chão. Muitas vezes o pessoal, uma frase que eu gosto, meus caros, o bom é inimigo do ótimo. Vamos fazer o bom primeiro, deixa o ótimo e o muito bom ali pra frente. Quem não tem nada, o 4G tá ótimo. E ainda, vamos lá trabalhar para levar essa fibra lá no último quilômetro. Eu tenho trabalhado muito com as associações, né? Falado com a Liga, inclusive, que a Liga ela atende 394 municípios. Só 5 municípios do Paraná não chega ali, não chega a fibra ótica. Porém, ainda falta, o pessoal fala, do último quilômetro. E tem gente que mora no último quilômetro. Sim. Tem gente lá que, como é que eu vou? Eu falava isso com o secretário do Indústria e Comércio, né? Agora é o Marcos Brasil, e falava também com o Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, como que vamos trabalhar o agrobusiness? Nós temos que levar a conectividade, porque a conectividade é o quê? Que nem eu abrir uma rua. Ok. Acabou? Não acabou. A hora que eu abro a conectividade, atrás vem os vários caminhões com produtos, marketplace, a internet, a conexão. Aí eu chego com os produtos IoT, a internet das coisas, que tu conecta o trator com o armazém, com a cooperativa, com o produtor rural. Tu pode conectar com o galinheiro, você vai ter um galinheiro inteligente, você vai ter lá, estou falando dos termos lá do interior, né? O chiqueiro inteligente, mas enfim, a área inteligente. Mas primeiro tem que abrir a rua. O que é a rua? A infovia. É levar a internet no campo, que hoje no Paraná está mais de 60%. E logo em seguida eu vou chegando com os produtos. Porque senão não faz sentido. E um dos caminhões está levando cidadania, qualidade de vida, e conectar aquele avô, aquela avó com o neto que mora na cidade. Você veja que interessante, né? Na verdade, esse programa vai ter que ter legenda, né? O pessoal da produção vai ter que colocar, porque, né? Why, when, how much, IoT... Me perdoe, né? Não. Eu tô tentando fazer a legenda, que o roadmap, que são as etapas. Roadmap, né? Vai ter que ter legenda. POC, MVP. Sim. Não, aproveitando, né, Schumacher, que é teu, tá? Obrigado. Eu tinha ficado chateado. Não, tá aí, ó. É que eu gosto dessa questão da equidade. Então tá aí, né? E ajuda em provocar isso. E assim, ó, é uma coisa muito importante, realmente a gente, sabe, precisa engajar todos. Aquilo que eu falei no início, visão única, engaja todos. Eu falo muito do ecossistema, né? E eu brinco às vezes com os meus colegas aí que estão nas regiões, pessoal, ecossistema, que vem da biologia. A biologia, os órgãos estão todos conectados, junto com a nossa mente, com as artérias, com todo, né, o sistema nervoso, com as sinapses, né? Enfim, eu imagino engenheiro fazendo aula de, né, psicologia e tive que fazer, porque no mestrado lá, fiz com foco na ergonomia, eu falava, pessoal, ecossistema. E eu vejo aqui fazendo um, né, não ecossistema.
Tem muito ego no sistema. Tem que trazer mais gente pro jogo. Na política, tem que chegar, sobretudo, né? você tem que chegar numa mesa e ouvir todos os atores. Traz lá, pega o litoral, traz lá o presidente da Associação dos Pescadores. Traz lá as pessoas do interior. Todo mundo tem que trazer mais gente pro jogo. Porque senão não vai ser ecossistema. Vai ser confraria ou vai ser um clube. Panelinha. Não pode ser clube, é panelinha. Não pode. É o que eu estou colocando na mesa. Um ponto importantíssimo. Nós vamos crescer ainda mais se a gente engajar a todos, ter visão única e a gente ter esse pacto pela inovação e pela solução de problemas. Maravilha. E olha, o Debate Pronto é fantástico, porque a gente ensina, a gente aprende. A cada programa que a gente vem gravar aqui é uma aula. Eu já anotei aqui, ecossistema. Anote você também aí. Aqui, ó. Não, essa aqui eu já tinha vou colocado usar. porque aumentou meu vocabulário. Primeiro, chiqueiro inteligente. Chiqueiro inteligente. Amanhã o pessoal do almoço de família que me segura. Amanhã é só roadmap e ecossistema. Ecossistema. Mas agora a gente vai para um intervalo e já a gente volta. Não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão percebendo, tá muito bacana, né? Nós estamos aprendendo um monte de negócio, o vocabulário nosso aumentou. Sim. E agora, mas Gilles, me diga uma coisa, que é uma situação que eu penso há muito tempo. E eu gostaria de compartilhar contigo, eu acho que é a pessoa certa para me responder. Todos os municípios, todas as cidades do Brasil, do mundo, mas principalmente do Brasil, e mais especificamente no Paraná, fala assim, inovação, inovação, inovação. No primeiro bloco eu trouxe para você a questão de que, não, nós vamos para a inovação. Parece-me que ficou um assunto único em todos os municípios, como era um tempo atrás Cidade Inteligente, são ciclos, né? E agora o tema do momento é inovação. E você pegou e colocou o seguinte, que eu anotei aqui também, que é mais um tema para o nosso vocabulário, Sim. que o bom é inimigo do ótimo. Sim. E quando se pensa em inovação na cidade, pensa em transformar algo fora da realidade. Nós vamos trazer unicórnios das startups e tal, não sei o quê. E você está trazendo uma visão de inovação bem diferenciada. Que é o quê? É o campo. É vamos falar assim, a matriz, é a base Exato. das cidades, principalmente do estado do Paraná. Você também trouxe aqui em off uma informação do que o Paraná é agro. Então, assim, qual que seria a receita que você daria para cidades que estão querendo partir para inovação, mas que querem descobrir a roda antes de saber qual que é a sua vocação? Muito boa a tua questão. Antes pedir desculpas, né? Essas siglas todas, né? O MVP, fazer o primeiro produto viável, a POC, que é a prova de conceito, fizemos várias POCs, conectamos satélite na ilha de Medeiros, em Guaraqueçaba. A professora chorou quando fizemos esse teste. Então, vamos começar pequeno. Essa é a primeira dica. Não queira fazer um negócio gigantesco. Faz POC, faz uma prova de conceito, né? Traz fatores, cria um termo de cooperação com as universidades, traz um player lá, né? Uma empresa, uma startup, que muitas vezes tem na cidade. Faz o teste lá, faz a política pública, mas talvez um passinho antes. Cria uma lei de inovação, tá? Dá uma olhada lá como é que foi a lei de Pato Branco, bem interessante. De mãos dadas com a capacitação, formar capital humano. Precisamos formar capital humano. Precisa de gente. Eu fiz uma entrevista no programa Quebrando a Lâmpada lá e vários deles falaram, Gilles, a gente está falando que faltam programadores. Faltam, para lá, 40 mil programadores, desenvolvedores, profissionais de TI. Ele falou, Gilles, faltam. Porque tem vagas abertas, a gente vai lançar uma. Começamos com o nosso secretário Guto Silva esse projeto, falta lançar junto com ele, o governador Ratinho Júnior, que é o Recruta TI. Oportunamente pode falar com vocês sobre esse programa, que é um portal que vai conectar, né, as vagas abertas das empresas com os profissionais, inclusive os alunos do ensino médio. Então, capacitar. E aqui uma outra entrega que a gente fez em Pato Branco, e pensem com carinho nesse, gestores públicos, trabalhando com todas as hélices, né? Traz todo mundo, traz a escola técnica, traz o Senai. Eu fui um senaiano, ligado lá à FIEP, o nosso Edson Vasconcelos, presidente aqui da FIEP, fui Senai de Santa Catarina. Formação técnica, forma o letramento digital, porque hoje já está faltando gente. Falta vendedor hoje, eles falavam para mim, né, nas entrevistas. Falta ferramenteiro, falta pedreiro, falta gente. É uma geração, e desculpa, que nós temos que olhar isso com carinho, com preocupação até. Tem uma geração nem não quer estudar, não quer trabalhar, porque os tempos fáceis criaram gerações difíceis, para não falar preguiçosas. Nós temos que falar isso. Eu tenho 2 filhos, eu falo isso com eles. Nós somos uma geração X, eu imagino, aqui, nós aqui jovens, né, da geração X, jovem. que nós fomos o quê? Nós fomos tempos difíceis dos nossos pais.
Mas eles foram tempos difíceis que eles criaram uma geração forte. Então nós temos que cuidar que esse tempo fácil não cria uma geração fraca. Então é capital humano, é letramento digital que nós implementamos, o primeiro projeto do Brasil lá para formar a partir dos alunos de 4º e 5º ano, robótica, programação, pensamento computacional. Mas quer saber, meus nobres, Marinho e Schumacher, o principal não é esse, o essencial não é esse. Sabe qual é o essencial? Tu está criando um mindset, uma mentalidade nas crianças de resolução de problema, de autonomia, de independência. Os pais chegavam para mim, tá lá, se não me engano tem mais de 1000 alunos, eles estão lá, é a FACT, e o melhor, através da lei da informática, Positivo Tecnologia, mandou todo o equipamento, o governo municipal não pagou um tostão, porque nós articulamos, falei com o ministro Paulo Alvim à época, conversamos, está lá o programa funcionando. O pai do aluno falou assim, Gilles, o meu filho chegava em casa, sabe? O Nélio Bilato fala assim, um amigo meu fala, Gilles, nós temos que transformar queixa em possibilidade, transformar queixa, reclamação em oportunidade. 90% da população se queixa, 10 resolve os problemas. Não, tem que inverter. 90 resolve o problema e 10 tem que... 10, sempre vai ter 10 para se queixar, mas hoje é 90. Ele falou assim, meu filho está chegando em casa, antes ele caía, reclamava que estava sujo o tênis, não sei o quê. Ele não reclama mais. Cara, mudamos o mindset a partir da educação. As crianças nascem cientistas e criativas. O sistema não pode ceifar isso, tá? Vai então, colocando eles numa caixinha, capital né? humano, formar capital humano. Nessa linha... Deixa eu só fazer uma observação para você ver como que é interessante, né? Muitas pessoas... Hoje, se você pegar a grande maioria dos formadores, eles falam o seguinte, não, porque a juventude só quer saber de ficar no celular, só quer saber de ficar no computador, e querem encaixar, e dentro da caixinha que você falou, quer trazer assim, a nossa formação, que era uma formação mais humanística, para dentro de uma geração que hoje é muito mais tecnológica. E aí o que acontece? É um conflito de geração. Por outro lado, as universidades e as cidades, principalmente as escolas públicas, não preparam esse jovem para esse mercado de trabalho. 40 mil vagas abertas na parte de tecnologia, que é um dos mercados que melhor pagam. Nossa. E que você poderia jogar isso no ensino técnico. Exato. Não precisaria de uma faculdade. Claro que, ok, pode ter também. Mas, assim, você emprega contra a evasão escolar, resolve a necessidade de profissionais na área. Então, você veja, é só mudar um olhar. Só mudar um olhar. Olha a oportunidade. Faz uma geração. E é isso, realmente, né? Assim, você me perdoa, né? Bem rapidamente. Claro. Sabe aquela assim, ó. Quando eu decorei as respostas, mudar as perguntas. É isso. Não dá para pegar o modelo que a gente foi criado e aplicar no modelo do Milizime agora e da geração Z, por exemplo. Tem que mudar. Nós temos que mudar as perguntas. Então as respostas são outras. E essa é a ideia, né? Tem muita oportunidade para essa juventude aí. E nós temos que tirar eles de um lado do celular e colocar no outro lado da mesa para desenvolver. Mas você veja, né? O Gilles é o tipo de profissional que todo gestor público gostaria de ter do lado. Porque vocês estão vendo aqui, né, pessoal? É uma pessoa que, além de muito conhecimento, é super empolgada com o que diz. Você vê paixão no que ele fala. Então, assim, é o gestor que todo mundo gostaria de ter ao lado numa secretaria ou fazendo um planejamento. Não é à toa que já está lá no Rio Grande do Sul, já foi para a Europa. E Espírito Santo também, né? Espírito Santo também está querendo levar, mas não vai ficar aqui no Paraná, né? Porque agora o debate pode assumir o compromisso. Mas nessa questão, Gilles, você falou, eu quero voltar no ecossistema porque eu pensei o seguinte, a política muitas vezes tem ego. Como que você consegue manter, porque às vezes você chega lá super empolgado com o projeto, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, e tem muitas empresas aqui, Pato Branco, um polo de empresarial do agro também, aí tem um político... Não, aqui não vai acontecer porque tem travas políticas e não sei. Já enfrentou esse problema? E como que você desvia dele? E até outra pergunta, já foi convidado para ser político, sair um pouco de um lado e para o outro? Enfrentei isso sim, Schumacher, muito obrigado pela questão. A segunda parte da tua pergunta, se me permite, claro. Vou deixar lá pro, se eu não me engano, no último bloco, vocês querem saber de mim, os próximos passos, né? Eu quero deixar uma novidade aqui no debate pronto para vocês, né? Para falar o que eu estou pensando e para o meu next step, para o meu futuro próximo, para os próximos passos. Com certeza, não vou tomar aqui o cuidado, né, de mas assim, aconteceram muitas situações, sim, na gestão pública, na gestão privada também, tá certo? A gestão privada, o pessoal, assim, eu cheguei na gestão pública, o pessoal, Gilles, tu não conhece a gestão pública, né, questão política, né, eu falei, é verdade. Eu fiquei 30 anos na indústria, lá também tem partido, só não tem o PS aquilo, o P não sei o quê, mas lá tem bandeiras. Tem grupos dentro das empresas. Tem o grupo A com o grupo B. Tem sim. Porque falta o entendimento do que é a política, a ciência política, que é fantástica. Ela é linda. O problema é que deturparam tudo isso. Então, lá na empresa eu falei, ok,
ok. Que parecia que eu era um ignorante, ignorava tudo da área política, mas tudo bem. Começamos a trabalhar e veio muito esse tipo de coisa. Nós fizemos o projeto que eu comentei com vocês antes ali, o Pato Rotas do Campo, que a gente fez, tal, desenvolveu. Aí teve uma situação que um determinado vereador lá correu rapidinho, que daí aí foi uma talvez inocência minha. Comecei a comentar e até depois disso eu comecei a falar, vamos registrar em cartório, né? Ou vamos na Câmara anunciar, que daí fica gravado lá, tal. Esse programa aí, teve um vereador que correu e criou uma política sobre justamente o mesmo assunto. E aí, assim, o pai do projeto. Aí eu fui na Câmara e falei assim, ó, nobre vereador, com o devido respeito, com a devida vênia, nem o senhor, nem Vossa Excelência, nem eu somos os pais. Os pais e mães desse projeto são os munícipes da cidade de Pato Branco. Sabe aquela ânsia de ser pai? Fazendo papel, cara, vamos fazer ação concreta. Então, assim, respondendo diretamente, como que eu trabalho sobre essas questões que vem, e vem muito, muito forte, sabe? Para tirar essa questão do ego, uma forma técnica, factual. Tá aqui, ó. Tá aqui o resultado, tá aqui a referência da Europa, tá aqui, eu tive agora recentemente nos países nórdicos, olha a referência que eu vi lá na Islândia, lá perto lá da Groenlândia, e lá funcionou, na Noruega funcionou. Por que não vai funcionar? O mindset deles é diferente, por isso que a gente tem que olhar mais para eles. A Coreia do Sul, cara, década de 60 estava arrebentada pela guerra com a China, com o Japão e com todo mundo. Eles mudaram o mindset através da capacitação, que é a tua pergunta anterior, e deixando de lado cor de bandeira, ideologia, olhando tecnicamente. O Japão trabalha muito assim. Olhem tecnicamente, ok, não vou entrar em detalhes se tem realeza, se é parlamentarismo. Estive no Marrocos também. Eles trabalham tecnicamente, cara, sabe? Nós temos um problema na nossa cultura, já era outro programa isso, né? Essa cultura, sabe? Eu sou sanguíneo, sim, eu falo com entusiasmo, porque eu penso assim, se eu vim aqui para você falar, acho que vai dar certo, viu? É legal. Cara, eu não vou convencer ninguém, eu tenho que convencer. Eu, enquanto profissional, gestor público, nós temos que convencer, mas mostrando que você está convencido primeiro. Então eu vejo que essa questão, assim, tem que tirar essa questão ideológica, falar tecnicamente. Então nós temos que ter um choque cultural também na questão política no Brasil, sabe? Para a gente resolver esses problemas. Os problemas estão aí, tem muito problema. E o que a gente vê muito, o pessoal brigando ali, quem vai sair na foto, e o problema continua lá. Cara, tem cidade ainda, no Paraná também, que tem o esgoto a céu aberto, cara. É um problema. Vamos resolver o problema ou não? Então, assim, trabalhar tecnicamente. Foto e não sai o problema. Então, muitas vezes, assim, vamos deixar de fazer foto e vamos resolver problemas. Isso mesmo. Agora, me diga uma coisa, Gilles, até você falou nós estávamos comentando da demora na gestão pública dentro dessa pergunta que o Schumacher fez, né? E vou trazer aqui um exemplo prático, né? Nós já fizemos entrevista agora com o pessoal do Conselho de Desenvolvimento Econômico das cidades e tem um case em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, o Conselho de Desenvolvimento, o SJ Prospera, encaminhou uma lei de inovação para a Prefeitura e para a Câmara há 4 anos atrás. Foi aprovada e foi sancionada Agora 2 semanas atrás. Então, o gap de todo esse período, e parece-me que a inovação espera, né? Não, sim. Imagine 3 ou 4 anos o que mudou no mundo com relação à parte de inovação. E também, quando a gente fala em administração pública, e essa é a pergunta que eu vou te fazer, é assim, a gente está acostumado no dia a dia da gestão pública, e a gente está acostumado com a política, né? As pessoas, o que elas pensam? Os gestores, eles não pensam no hoje. Eles pensam daqui 4 anos na reeleição. Na próxima eleição. E aí, então eles têm essa visão de mostrar para o munícipe e para o eleitor o que eles estão fazendo. Por outro lado, eles tentam interpretar a cabeça do eleitor. E a cabeça do eleitor, ele está lá sentadinho, olhando, a técnica é muito bacana, né? O Gilles fala bonitão. Mas assim, Marinho também, Schumacher tá lá comentando. Como diz um amigo meu, o que isso importa na minha vida? O que isso de inovação, mudança, o que vai... Eu quero saber a seguinte, no meu dia a dia, o que isso importa? Justamente, essas narrativas, e aí tem um ponto importante que eu gostaria de falar, até eu conversando com... Pato Branco sempre teve políticos bem, sabe, em evidência, né? Estou impressionado com o Pato Branco. Foram presidentes. É uma cidade que teve 2 ministros da saúde. Luiz Carlos Borda Silveira, que nasceu na Lapa, é verdade, mas fez a carreira política dele, ele criou o primeiro hospital em Pato Branco, foi ministro da saúde do governo Sarney, e o Alcini Guerra, que foi ministro da saúde do governo Collor.
Tem Giles, tem Guto Silva. Tem o Guto pô, Silva, o Nilson muito Guarese. bacana. O Nilson Guarese foi presidente da LEP, foi também deputado constituinte, enfim, poderia citar diversos nomes aqui. E assim, eu conversava com o Nilson, especialmente com o Dr. Borges, falava assim, nós temos que criar uma forma, uma capacitação para capacitar os eleitores. Cultura política. Só que é o seguinte, as pessoas cada vez mais estão lendo menos, cada vez estão mais na geração TikToker. Que a gente tem que fazer corte de 1 minuto, que o cara já não consegue chegar no 1,5 minuto. Então, o primeiro ponto é esse que eu queria comentar sobre a tua questão. O primeiro ponto é esse. Tem que formar eleitor e falar assim, ó, essa tua foto, essa tua fala, eu quero ver o que vai impactar a mim. Vai eliminar o esgoto? Você vai colocar aqui LED, eliminação LED aqui no meu bairro? Você vai colocar, vai criar um programa, um projeto tipo PATO 360 aqui na minha cidade, para evitar que e vai divulgar para todo o Brasil, para evitar que o meliante diga, opa, naquela cidade eu não vou. Porque o meliante fala o seguinte, ele olha o muro alto e o muro baixo. Onde que ele vai? Ele vai no muro baixo. Claro, opa, lá tem câmera e lá, opa, e ali tem um muro baixo. Então a nossa cidade, assim, eu levei essa pauta para a ANSOP, que é a associação lá dos municípios, são 42 municípios no Sudoeste, depois eu falei em termos de Brasil, de Paraná. Nós temos que criar uma bolha de segurança no Paraná, porque aqui bandido não vai entrar. O governador tem feito isso, né, com várias ações. Então eu estou dizendo o seguinte, pro município, eu ia lá conversar com o presidente do bairro, na secretaria eu chamava lá a cada tempo, ou encontrava nos eventos, o presidente do bairro. Cara, você tem que falar com quem tem a dor. Inovação é o seguinte, inovação é você resolver problemas, é entender a dor. Você tem que ter um problema e um cliente. Senão não é inovação, é invenção. Inovação tem que ter uma dor e um cliente. O cliente era o presidente do bairro e a dor era a fila na UPA, o esgoto aberto, a rua sem asfalto, né? Ou a escola lá que estava tudo abandonada. Então, está lá o cliente e está lá a dor. Então, vamos utilizar daí esse ecossistema e todos têm que pensar com essa visão única e resolver o problema daquele cliente. Aí é inovação, senão é invenção. Então, tem que fazer entrega concreta. Giles, nós estamos chegando ao final do terceiro bloco aqui da participação do Giles. Não, mas tem uma pergunta. Não, peraí. Eu sei, não vamos encerrar. Pelo amor de não. Deus, produção, segura aí. Tem aqui ó, a caneca do Quebrando a Banca. Quebrando a Banca, não. Tá quebrando a banca também. Estamos Mas é também, quebrando a lâmpada. Eu quero que você fale do Quebrando a Lâmpada e quero que você fale também sobre o futuro do Giles. Ah, isso daí. O que vem por aí, Giles? Agora é a hora. Agora prefeitura, é a hora. ou você vai se tornar mais um atleta dos times de futsal lá de Pato Branco? O que o pessoal pode esperar de você? Fui dar uma olhada aqui, que eu fiz uma colinha também aqui de temas tão importantes que a gente veio conversar com vocês. Obrigado pela questão. Se me permitem, né? Sigam o Quebrando a Lâmpada. É um programa que tem procurado inspirar você a quebrar a lâmpada e transformar essa ideia em ações concretas. A lâmpada sem quebrar, alguém me falou, poxa, tu quer quebrar a lâmpada? Cara, não tem problema, depois a gente recicla ela. Mas quebrar a lâmpada é uma analogia, que essa lâmpada, essa fagulha que está ali dentro, essa centelha, é uma semente. Se eu não quebrar ela, vai ser eternamente semente. Você tem na sua ideia, no seu coração, uma ideia. Transforma ela num negócio, numa empresa, numa startup, numa solução concreta. Esse que é o ponto para a gente quebrar essa lâmpada e ir além das ideias. Inovar e resolver problemas. Desenvolver esse mindset de solução de problemas. Sobre essa questão que tu traz, eu tô assim, eu tenho ouvido muita gente, assim como a gente está conversando aqui hoje, em todo o estado e fora do estado também. E as pessoas têm me dito o seguinte, Giles, leva essa experiência tua da empresa, tua experiência industrial, já tive empresa, tive startup, tive empresa de engenharia, sou engenheiro eletroeletrônico, né? E tive outros business. Leve isso para a gestão pública. Porque a gente está começando a entrar gente nessa área, sabe? Precisamos resolver os problemas de verdade. Sair da foto e ir para entrega concreta. Sair do caderno de encargo 1, 2, 3, 10 e ir para entrega concreta. Claro, dentro da legalidade, dentro do LIMP. Pesquisem o LIMP e cobre o LIMP do seu gestor público, do político, você vota, enfim. O LIMP, que é o decreto lá, se não me engano, 47, na Constituição Federal. Então eu estou propenso, sim, estou conversando já com líderes, estou conversando, não vou citar o nome aqui, né, até para não expor, mas com líderes do Paraná, para me colocar à disposição, sim, de legislar, e mais do que legislar. Na minha opinião, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, ela tem que também parar de brigar, parar de só fazer papel e começar a fazer entrega concreta. Tem leis que eu via no município, depois também no estado, de 15, 30, 100 páginas, que poderia fazer
3, 4 páginas. Sim. A Constituição dos Estados Unidos são 5 páginas, cara. Do Brasil é mais de 100. 350 artigos. Não importa ter... ok, faz o justo necessário. Essa é outra mensagem que eu deixo. Então eu estou querendo me colocar, estou conversando sim com... Enfim, antes disso eu queria dizer o seguinte, né? Nos Estados Unidos, se não me engano, em outros países, tu não precisa estar ligado a um partido para você ser colocado à disposição, né? Na Suíça. Quiçá fosse assim, mas não é. O Brasil não é, mas quiçá fosse assim. A gente no Brasil tem que estar ligado a um partido político, e eles têm que ser aceitos no partido político, aí tem toda uma questão, vocês conhecem bem isso. Mas enfim, eu estou me colocando à disposição, obrigado pela pergunta. Imagina, aqui no Debate Pronto, para eu entregar. Eu estou no momento de fazer uma entrega através do meu conhecimento, da minha experiência, da minha jornada para o estado do Paraná. E futuramente a gente pode trazer mais informações. Eu não sei se o Gilles vai ser prefeito de Pato Branco, eu não sei se ele vai ser governador, se vai ser senador, deputado federal. O fato é que onde você for se candidatar, Gilles, eu vou trocar meu título e vou votar em você. Não, e outra coisa, né? Para quem... E deixa eu só fazer uma observação aqui. Daí chama o intervalo, então estamos já estouradaços. Tá, então tá. Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, né? Você veja, hoje nós estamos numa geração política do curtir, aonde de produção efetiva é zero e likes são muitos. É lacrar. Então, o que nós temos que trazer para a política é pessoas técnicas que vão entregar informações, resultados. É isso que nós estamos esperando na política. E, infelizmente, Gilles e amigos, nós já encerramos o nosso tempo. O pessoal está aqui batendo, já estão levantando... Já deu. E aí o que acontece? Então, assim, o papo tá muito bom, mas isso é legal por quê? Porque a gente traz o Gilles numa outra oportunidade para trazer mais informações para nós. Não saia daí que nós vamos pro quarto bloco e que também é bastante especial. Um abraço e fica aí. Chegamos ao quarto bloco do Debate Pronto, que foi sensacional até aqui, com a participação de Gilles Balbinotti, um cara que se dava para ver, é possível ver a paixão no que ele fala. A gente disse isso para ele, uma pessoa que deu uma aula para nós aqui, eu tenho certeza que para vocês aí de casa também. E vamos continuar nesse quarto bloco, né, Marinho, para falar de um tema muito instigante também, com relação à lei, não sei nem se eu sei pronunciar essa lei aí, Lei Magnitsky, ou Magnitsky. É uma lei aí que está causando polêmica nas relações internacionais, sobretudo com a assunção aí do Donald Trump mais uma vez. O Trump brigou com o Musk, né? Você viu? Então brigado agora. Não. Agora voltaram as pazes. Voltaram? Sentaram lá e resolveram a situação. É um relacionamento tóxico. É tóxico. Verificaram que ia gerar muito mais prejuízo de empresa do que benefício, daí o dinheiro vale mais, voltar atrás. Triste. Mas assim, você sabe o que eu fui pesquisar e eu gostaria de trazer para o pessoal? Sabe de onde surgiu essa lei Magnitsky? Não sei. Eu trouxe aqui, eu vou trazer aqui, é bem rapidinho. Um advogado russo ousou denunciar um roubo bilionário e acabou morto na prisão. Da cela de tortura à diplomacia internacional nasce a lei que hoje ameaça ou está ameaçando, inclusive, possíveis ministros aí do STF. O nome, Sergei Magnitsky. Um cadáver escancarou a podridão do Kremlin. Sergei Magnitsky não era ativista, era um auditor, descobriu que o governo russo roubou 230 milhões do próprio tesouro, denunciou a máfia estatal, resultado, foi preso, espancado e morto em 2009. 2009, Putin já, né? Não é bom negócio. Enquanto o Ocidente aplaudia Putin em jantares regados a vodka, tal, eliminava seus incômodos. A informação que tem aqui é Paula Marisa, né? Para falar que não sou eu que estou falando. Eliminava seus incômodos. Porque agora eu tenho medo da internet e tudo. Putin vai te pegar lá em São José. Seus incômodos no porão. Mas a morte de Magnitsky teve eco. Bill Browder, seu chefe, prometeu vingança e transformou a dor em política. Nascia a Lei Magnitsky, primeiro nos Estados Unidos, em 2012, depois Canadá, Reino Unido e União Europeia, uma arma legal contra abusos de poder, congela bens, nega vistos, expõe nomes, justiça sem tanques, mas com dentes. Entendi. Então, essa lei que está
Magnitsky, por conta do Sergei Magnitsky, lá em outros tempos denunciou corrupção no Kremlin, está agora aqui no Brasil querendo exercer sua força contra os poderosos Xandões e outros togados da capa preta? E tem um detalhe interessante, né? O pessoal está falando bem assim, isso daí é ataque à soberania nacional. Não, não, não. A lei, ela se aplica somente a pessoas físicas, a CPF, não a CNPJ, né? Como eu vi também em uma publicação muito interessante. Ou seja, quem responde é a pessoa. A pessoa que eles acreditam que tenha ataque contra os direitos humanos. Ah, Marinho, mas Xandão, pelo fato dele estar decidindo as situações, quais são as afrontas aos direitos humanos? Bom, tem uma possibilidade, né? Se você fizer uma análise, o que aconteceu com a... Como que é o nome daquele preso de 8 de janeiro? Clezão? Acho que é isso aí. Clezão, né? Clezão. Clezão. E o que aconteceu? O cara tinha problema de saúde, foi informado pelos advogados no processo, Procuradoria-Geral da República concordou com a libertação dele por os problemas de saúde, foram negados, se eu não me engano, 7 ou 9 habeas corpus. Sim. Alexandre de Moraes não aceitou e o cara morreu na prisão. Mas ele concedeu, a gente desvia do assunto, mas o Alexandre concedeu habeas corpus para o assassino da Marielle, né? O Brazão. Mas esse que estava lá pichando, né? Quem assassina pode ir para casa. Quem não assassina fica na cadeia. E a produção, sempre atenta, foi me corrigir. Aqui a gente corrige de bate-pronto. Em 2000, e no tempo da lei, não era o Putin ainda, era o Dmitry Medvedev, o presidente da Rússia. Você vê, aqui é automático. Cada enxadada é uma minhoca. Então você veja como que é a situação. Então, ou seja, primeiro, vai atingir a pessoa física de um ministro, se for, de um político. Sim. E não somente, não é casuístico para o Brasil. Todas as pessoas no mundo, e não é também só uma legislação que se aplica aos Estados Unidos, se aplica à União Europeia, a tanto Canadá e outros países também. Mas aí, isso daí é só uma pitada aí para falar mais sobre essa lei. Vamos, em uma outra oportunidade, eu acho que é o caminho. Então fechou. Te vejo semana que vem? E se você quiser nos ver com mais frequência e quiser participar na construção do nosso programa, nós convidamos você. Quer estar aqui com a tua marca junto à marca Debate Pronto? Vai ser muito... Rede TV Paraná? Venha com a gente, conversa com a gente, entra, manda um inbox e fala com a nossa produção que nós ficaríamos muito contentes em ser aliado à sua marca e à sua presença também na construção de um estado muito melhor. Seria muito legal, né? Vai ser muito importante para a sua empresa entrar nos lares que a gente consegue entrar aqui com esse canhão potente da Rede TV Paraná. Então, vem com a gente construir um mundo melhor. Tchau. Até mais.